Estou escrevendo porque, para ser sincero, estou um pouco assustado agora. Apenas para esclarecer, eu tô totalmente bem. É minha amiga Catarina que me preocupa. Ela acabou de voltar de alguns dias de férias que passou acampando e acabou de entrar em contato comigo sobre o que aconteceu durante a viagem. Aqui está o e-mail que ela me escreveu. Acredito que ela o escreveu tanto para organizar seus próprios pensamentos quanto para compartilhar a história. Como foi endereçado a mim, pode haver algumas coisas que vocês não entenderão, mas que não afetam muito os pontos principais. De qualquer forma, aqui está. Início do e-mail. Eu sempre amei a natureza, você sabe disso. O ar fresco, os sons, apenas poder dar uma pausa do mundo, tudo está lá. Como já te disse muitas vezes, prefiro uma caminhada entre árvores de pinheiro e arbustos espinhosos do que uma balada a qualquer dia da semana. E na semana passada, quando a vida ficou um pouco agitada demais, eu decidi fazer exatamente isso. O término com Felipe na terça-feira passada foi apenas a cereja do bolo. Sei que te contei isso brevemente, mas terminou de maneira feia. Ele não lidou muito bem com isso. Mas, sinceramente, não esperávamos que ele lidasse, não é mesmo? Deveríamos ter ouvido aquele conselho antigo: nunca namore um colega de trabalho. Ele ficou muito grudento e possessivo. Deixa pra lá. Vamos conversar sobre isso outra hora. O ponto é que, depois de toda essa bagunça, eu estava exausta. Planejei usar alguns dos meus poucos dias de férias no trabalho e agendei uma viagem de acampamento sozinha. Minha família costumava acampar o tempo todo quando eu era mais jovem. Então isso é terapêutico para mim. Embalei tudo com um dia de antecedência para garantir que tudo estivesse pronto. Uma barraca, saco de dormir, suprimentos de cozinha e comida, lanternas com baterias extras, kit de primeiros socorros e até a minha nova câmera. Eu queria ter certeza de tirar ótimas fotos da natureza. Assim teria algo para colocar na parede quando estivesse de volta ao trabalho e precisasse de um ânimo. Havia algumas coisas que eu definitivamente não estava trazendo. Eu estava deixando meu celular, laptop e todas essas coisas mais modernas em casa. Não é como se eu tivesse Wi-Fi ou pudesse recarregá-los lá fora de qualquer maneira. Uma pequena concessão, no entanto. Eu optei por trazer meu antigo iPod. Música e natureza combinam muito bem para mim. E ele está um pouco obsoleto agora, então não havia problema se eu o perdesse. Então, estava pronta para ir e pronta para arrasar. No dia seguinte, acordei cedo, dirigi algumas horas, deixei meu carro em um dos estacionamentos para campistas e parti. Foi incrível. Eu não fazia trilhas ou acampava há anos. Era exatamente o que eu precisava depois de algumas semanas particularmente difíceis. Depois de alguns minutos seguindo meu próprio ritmo, as últimas semanas se tornaram uma lembrança distante, lavada como a sujeira das minhas botas quando pulei no primeiro riacho que encontrei. Certo, sim, eu sei que meias molhadas e trilhas não combinam, mas eu estava muito animada por estar na natureza novamente. De qualquer forma, as coisas foram bastante tranquilas na maior parte do primeiro dia, até o final da tarde. À medida que o sol começava a se pôr, a luz filtrada pelas árvores começou a me atingir em cheio no rosto. Levantei a mão para bloqueá-la, xingando-me por esquecer os óculos de sol. A gente nunca consegue se lembrar de tudo, certo? Quando tirei a mão por um momento, percebi que meu braço estava bloqueando minha visão de algo à frente. Uma pessoa. Não sou do tipo que faz amizades com caminhantes aleatórios na floresta, mas estava de tão bom humor que continuei meu caminho e me aproximei desse estranho. Acenei uma saudação rápida à medida que me aproximava, e ele retribuiu da mesma forma. Oi, eu disse entusiasmada. Eu sou Catarina, prazer em conhecê-lo. Você já teve aquela sensação de que alguém está um pouco estranho e você pode perceber isso em alguns segundos de encontro? Então, eu tive essa sensação em relação a esse cara. Oh, olá! O que uma garota bonita como você está fazendo aqui? Ele respondeu. Não foi a coisa mais assustadora que alguém poderia dizer, mas eu realmente não gostei da maneira como ele disse. Acampando! Respondi animada. Saindo da cidade por alguns dias para escapar de tudo, sabe? Ele inclinou a cabeça. Oh, entendi. Sim, eu não sou da cidade, mas eu entendo o que você quer dizer. Às vezes você só precisa se afastar das pessoas.
Sua voz desapareceu enquanto ele olhava para a distância. Então ele rapidamente voltou seus olhos para mim. Você está acampando com mais alguém? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente para frente. De repente, eu me senti muito desconfortável. Sim, meu namorado. Ele está por perto procurando local de acampamento para esta noite. Eu menti, sentindo meu rosto esquentar. Eu sou péssimo em mentir. Por que nos separaríamos durante uma caminhada? Duvido que ele realmente tenha acreditado em mim. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Tudo bem então. Vocês dois tenham cuidado, ouviu? Muitas coisas podem acontecer aqui. Ele sorriu levemente, acenou com a cabeça e saiu. Ele nem mesmo me disse o nome dele. Estranho. De repente, me senti muito mais vulnerável no coração do lugar onde sempre me senti em casa. Sacudi o frio que percorria minha espinha. Provavelmente era apenas outro caminhante, apenas um pouco estranho. Nada para ficar alarmada. No entanto, notei que o pôr do sol estava se aproximando e eu precisava montar o acampamento. Alguns minutos de caminhada depois, encontrei um local adequado. Descarreguei tudo da mochila e montei minha pequena barraca rapidamente. Me senti bastante realizada depois de fazer isso e me certifiquei de tirar uma foto da minha barraca recém-montada. Algo para mostrar aos meus pais na próxima vez que os ver. Para mostrar que eu ainda tenho a garota da natureza dentro de mim. Depois disso, revirei a área em busca de lenha o suficiente para manter uma fogueira. Fiz um jantar rápido e deitei ao lado da pequena fogueira que eu havia feito. Essa era outra das minhas partes favoritas, apenas ouvir os sons da noite. Grilos cantando, corujas ocasionalmente piando, e até os gritos insistentes do maldito bem-te-vi eram uma mudança bem-vinda para mim. Observar as estrelas também era uma coisa que eu amo. Mas o céu não estava tão bom naquela noite, já que havia uma lua quase cheia ofuscando a maioria das estrelas. Esfriou bastante durante a noite, já que ainda não era exatamente verão. Estava bem agasalhada na minha barraca e levei um tempo para pegar no sono. Comparado às últimas semanas tentando dormir, eu me sentia totalmente relaxado, sem a necessidade de acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Eu poderia dormir até mais tarde e relaxar. Nem mesmo o estalido próximo das folhas que eu ouvi de um guaxinim ou raposa passando por perto iria me assustar, embora costumava me assustar quando era criança. Mesmo que isso não me assustasse mais, coloquei os fones de ouvido e coloquei algumas músicas relaxantes no meu iPod enquanto eu cochilava, apenas para ter certeza de que isso não me manteria acordada no meio da noite. Eu dormi como uma pedra naquela noite e acordei revigorada e pronta para continuar na metade da manhã. Depois de desmontar meu acampamento, continuei no meu caminho, seguindo a rota que havia planejado antes de iniciar a viagem. O segundo dia foi ainda melhor que o primeiro. Não me sentia tão viva há anos. Certifiquei-me de tirar um monte de fotos da natureza ao longo do dia. Também encontrei alguns outros caminhantes. Eram um casal simpático por volta da minha idade, talvez um pouco mais velho. Tive uma conversa agradável de 10 minutos com eles e descobri que tínhamos muitas coisas em comum. Eles até me lembraram um pouco de mim e do Felipe no início do nosso relacionamento. Você sabe, antes das coisas começarem a ficar ruins. Só pensei nisso depois que eles me fizeram uma pergunta interessante. Eles perguntaram se eu estava acampando com o meu namorado. Fiquei um pouco surpresa. A pergunta trouxe algumas memórias recentes que eu não queria ter em mente. Mas disse a eles que era apenas eu. Eles disseram que tinham encontrado outro cara não muito tempo atrás que disse que estava acampando com uma garota. Mas eles estavam separados por um tempo. Isso foi interessante. A floresta estava um pouco mais cheia do que eu me lembrava. Especialmente porque realmente não era ainda temporada de acampamento. As noites ainda estavam um pouco frias demais para a maioria. Mas não para esse casal. Ambos amavam a natureza e estavam empolgados por estar ali. Na verdade, eu meio que desejei ter ficado com eles. Talvez minha viagem tivesse terminado de forma diferente. De qualquer forma, tentei pintar uma imagem detalhada do que a viagem tinha sido para mim até agora, para que eu possa enquadrar um pouco melhor o que aconteceu a seguir. Lembro que o Daniel sempre dizia: a coisa ficou séria, cara. Bem, as coisas estavam prestes a ficar sérias. Quando o sol começou a se pôr, escolhi meu segundo local de acampamento que usaria na noite seguinte. Fiz tudo praticamente igual ao que descrevi na noite anterior. Armar a barraca, lenha, cozinhar, fogueira, etc. Quando terminei de aproveitar as estrelas e os sons da natureza,
Entrei na minha barraca para a noite. Me enrolei no saco de dormir e comecei a me preparar para dormir. Ainda não estava muito cansada, então decidi refletir um pouco sobre meu dia. Pendurei minha lanterna como uma luminária improvisada, revirei minhas coisas até encontrar minha câmera digital e comecei a ver todas as fotos que tirei ao longo do dia. Havia algumas fotos realmente boas da natureza, intercaladas com minhas adoráveis selfies, é claro. Acho que exagerei um pouco nas fotos de árvores, no entanto. Após passar pela 10ª foto, aparentemente idêntica de uma árvore, pulei rapidamente para o início das fotos para ver o que mais eu tinha tirado antes de enlouquecer com as árvores. Acabei indo um pouco longe demais. Caramba, eu ainda tinha fotos mais recentes de mim e do Felipe lá. É sério, parece que aquela coisa me persegue por toda parte. Pulei apressadamente essas fotos antes de chegar às imagens que tirei no início da viagem. Havia uma de mim dando adeus ao meu carro, o primeiro riacho que encontrei e algumas fotos do primeiro dia. Depois havia uma foto da minha barraca que tirei logo depois de terminar de montá-la, antes de sair para buscar lenha. Avancei para a próxima foto, outra imagem da minha bela barraca. Parei, curiosa. Esta foi tirada quando estava muito mais escuro. A barraca estava visível apenas à luz da lua. Eu congelei e percebi. Eu não tirei aquela foto. Meu coração começou a acelerar. Não, calma. Pensei comigo mesma. Talvez você tenha tirado essa foto antes de dormir? Com as mãos trêmulas, avancei para a próxima foto. Era minha barraca, novamente iluminada pela luz da lua. Que diabo está acontecendo? Eu não sabia o que pensar. Avancei novamente. Minha barraca, iluminada pela luz da lua. Só que dessa vez, mais próxima, ocupando mais do quadro. Não pode ser real. Avancei novamente. Uma imagem ainda mais próxima da minha cabana, com quase nada da escuridão circundante visível. Eu estava prestes a chorar de tanto medo, mas eu tinha que saber. Não conseguia me impedir de avançar novamente. Desta vez, uma mão era visível na foto, aproximando-se do zíper da minha barraca. Agora estava lutando contra soluços de terror. A próxima era uma mão abrindo o zíper da aba da minha barraca. Em seguida, uma visão do interior da minha barraca. A próxima era eu, dormindo. Não consegui me conter. Soltei um soluço alto de terror nesse momento. Logo em seguida, ouvi um alto estalo do lado de fora da minha barraca, como se tivesse surpreendido algo com o barulho. Fiquei completamente em silêncio, me esforçando para ouvir qualquer coisa além do som do meu coração batendo furiosamente. De onde veio esse som? Arrepiei-me com calafrios gelados. E se ele estivesse lá fora agora? Eu não tinha ideia do que fazer. Nunca em toda a minha vida me senti tão aterrorizado ou sozinho. O que eu deveria fazer? Por mais que eu quisesse simplesmente sair de lá, era o meio da noite. Ele, ela, quem quer que seja, poderia estar em qualquer lugar. Então fiz a única coisa que conseguia pensar, quase paralisada de medo. Sabe quando você era criança e acorda no meio da noite com muita vontade de fazer xixi, mas tinha medo de sair da cama porque monstros poderiam agarrar suas pernas de debaixo da cama se você se levantasse? Então você não ia fazer xixi? Bem, foi o que eu fiz. Estava com muito medo de me mover. Tremendo, desliguei a lanterna e deitei a cabeça. Se você tinha alguma dúvida sobre minhas habilidades de tomada de decisão antes disso, permita-me esclarecer. Elas são terríveis. Não havia como eu dormir naquela noite. Apenas deitei lá, com os olhos bem abertos e coração acelerado. Deitei lá por uma eternidade, rezando para o sol nascer e para que tudo ficasse bem. Então eu ouvi o estalar de folhas e arbustos, o arrastar de passos, lentamente, continuamente, sorrateiramente, se aproximando cada vez mais. Eu teria preferido enfrentar um urso enfurecido no lugar do que sabia a quem aqueles passos deviam pertencer. Ele estava de volta. Eu não tinha armas, nem coragem e nem tempo. Fiz literalmente a única coisa que consegui pensar em fazer. Fechei os olhos e fingi estar dormindo. Com a mente a mil, ouvi. Os passos pararam. Ousei por um momento acreditar que tudo estava bem. Era apenas um animal selvagem. Tudo isso é loucura. Então ouvi o zíper.
puxando lentamente a aba aberta. Com os olhos fechados, eu não podia ver quem era, mas eu podia ouvir. Eu conseguia ouvir a respiração enquanto ele olhava ao redor do interior da barraca. Eu conseguia ouvir enquanto ele entrava furtivamente na barraca. Eu conseguia ouvir quando ele se aproximava de mim. E conseguia sentir a respiração quente dele na minha bochecha. O rosto dele a centímetros do meu. Eu conseguia sentir o dedo dele, empurrando lentamente uma mecha do meu cabelo para trás da minha orelha. Não sei como consegui, mas eu não me mexi. Não chorei, não abri os olhos. Apenas fiquei ali, paralisada pelo medo, percebendo que minha vida poderia acabar a qualquer momento. Após uma eternidade, a respiração quente desapareceu. Houve mais movimentos, depois um zíper e depois passos furtivos se afastando lentamente. Mas não antes de ouvir mais uma coisa. Após alguns passos, os passos pararam. Então ele disse 3 palavras que me assombrarão até o dia em que morrer. Doces sonhos, Catarina. Fiquei acordada a noite inteira, estremecendo a cada som, com medo de fazer qualquer coisa. Assim que o sol nasceu, saí de lá. Empacotei tudo rapidamente e corri de volta para o meu carro. Não olhei para trás. Eu estava com tanto medo que não podia suportar a ideia de que ele ainda estivesse lá. Estou em casa agora. Estou completamente arrasada e com medo do que aconteceu. Ainda estou tremendo enquanto escrevo isso. Precisava compartilhar essa história com alguém. E achei que você seria a única pessoa que realmente acreditaria em mim. Por favor, me ligue assim que ler isso. Não consigo deixar de pensar naquelas 3 palavras. Quem era essa pessoa? Como ele sabia meu nome? O que queria de mim? Esse foi o fim do e-mail. Recebi este e-mail hoje de manhã e imediatamente liguei para ela para ter certeza de que ela estava segura. Ela estava claramente traumatizada pela experiência e ainda estava abalada quando conversamos. Sugeri que ela relatasse o incidente às autoridades, mas ela estava com muito medo de fazer isso. Eu respeitei sua decisão, mas estou preocupado com sua segurança. A situação descrita no e-mail é sem dúvida muito assustadora. Não consigo pensar em uma explicação lógica para o que aconteceu. Estou compartilhando isso com vocês para obter algum conselho sobre como ajudar a minha amiga e talvez para ver se alguém tem alguma teoria sobre o que poderia ter acontecido.